Bem-vindos ao Corporate Academy Podcast, o seu guia para o que realmente importa no mundo dos negócios e da tecnologia. Eu sou Marcos e hoje estou com a Joyce. Olá a todos! Para mergulharmos em um livro que tem gerado muita discussão ultimamente, A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. É um prazer estar aqui, Marcos. Para você que nos acompanha, a proposta de hoje é dissecar as ideias centrais dessa obra, que nos faz questionar o lado obscuro da era digital. Exatamente. Zuboff argumenta que a gente está vendo um novo tipo de capitalismo, né? Com o capitalismo de vigilância, que se alimenta de algo bem familiar a todos nós, os nossos dados. E o mais interessante é que a Zuboff vai além da simples crítica à coleta de dados, né? Ela traça um paralelo com a promessa inicial da era digital. Aquela ideia de democratização da informação, conexão global, e mostra como essa utopia foi sequestrada por uma lógica econômica, digamos, perversa. Me chamou a atenção essa analogia que ela usa de estarmos perdidos em uma civilização da informação, sem saber para onde a gente está indo. É como se a gente tivesse acesso a tudo, mas sem conseguir discernir o que realmente importa. E essa desorientação nos torna presas fáceis, não é? Afinal, como a gente pode fazer escolhas conscientes se a gente está imerso em um mar de dados que a gente não compreende totalmente? É nesse ponto que a lógica do capitalismo de vigilância se instala. Ok, vamos destrinchar esse conceito então. O que a Zuboff quer dizer com o capitalismo de vigilância e como ele se diferencia do capitalismo, digamos, tradicional? O capitalismo de vigilância vai além da simples compra e venda de produtos. Ele trata a experiência humana como matéria-prima, transformando nossas ações, emoções e pensamentos em dados que podem ser analisados, previstos e, o mais importante, monetizados. E para ilustrar esse processo, a Zuboff usa o Google como um estudo de caso, né? E é assustador como a empresa que começou com um buscador simples, né, se tornou essa gigante da coleta de dados. É verdade. O Google, que inicialmente focava em otimizar as buscas, né, percebeu o potencial do excedente comportamental. Cada clique, cada pesquisa, cada interação online se tornou um dado valioso para entender e prever o comportamento humano. E essa coleta se expandiu para outras áreas, né? A Zuboff cita o Street View, o sistema Android, os dispositivos vestíveis, né, como tentáculos do Google para coletar ainda mais informações sobre nós. Exatamente. E a partir daí, né, o Google desenvolveu produtos de predição, né, sofisticados, capazes de antecipar nossos desejos, nossas vontades. Pense, por exemplo, nas sugestões de compras online, nas rotas personalizadas de GPS, ou até mesmo nas notícias que aparecem no seu feed. Tudo isso é moldado por algoritmos que se alimentam dos nossos dados. E o que me deixa ainda mais apreensivo é a relação próxima entre o Google e a comunidade de inteligência. Isso levanta sérias questões sobre a privacidade dos dados, né, e a vigilância governamental. Sem dúvida. A Zuboff levanta a questão da colaboração do Google, né, com agências de inteligência, o que torna a linha entre a coleta de dados para fins comerciais e vigilância estatal cada vez mais tênue. Essa nebulosidade, né, nos coloca numa posição vulnerável à mercê de interesses ocultos que podem usar nossos dados contra nós mesmos. E a vigilância não se limita ao mundo digital, na internet das coisas, né, com seus dispositivos conectados, expande essa rede de monitoramento para todos os aspectos da nossa vida. Imagina, Marcos, cidades inteligentes onde sensores monitoram cada passo que a gente dá, nossos hábitos de consumo e até mesmo as nossas emoções em tempo real. Essa conectividade total gera um fluxo constante de dados que alimentam o capitalismo de vigilância. Parece até roteiro de ficção científica, mas é a realidade que se desenha, né, diante de nós. E o mais preocupante é que essa coleta massiva de dados possibilita a criação de produtos de predição ainda mais precisos. Imagina o poder que empresas como o Google teriam ao moldar o ambiente urbano para influenciar nosso comportamento. É assustador pensar que as nossas escolhas, desde a compra de um produto até a escolha de um candidato político, podem ser direcionadas por algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. A Zuboff apresenta para a gente um futuro onde a individualidade e a autonomia estão sob constante ameaça. E para aprofundarmos essa análise, vamos entender como as empresas utilizam a tecnologia para renderizar diferentes aspectos da nossa vida em dados. Através dos smartphones, dispositivos vestíveis, sensores, né? As empresas coletam dados sobre os nossos corpos, nossa localização, nossos movimentos, até mesmo nossos sinais vitais são monitorados e transformados em dados. E as redes sociais, né? Com sua promessa de conexão, se tornaram um terreno fértil para a renderização do eu. Nossas interações, opiniões, gostos são analisados para criar perfis detalhados da nossa personalidade. Esses perfis, por sua vez, alimentam algoritmos que predizem os nossos comportamentos e nos direcionam para produtos, serviços e conteúdos específicos. Nossas emoções e valores se tornam alvo de manipulação por empresas que buscam lucrar com nossos desejos mais íntimos. É como se a nossa individualidade fosse desmontada e remontada em um código que pode ser lido
interpretado e principalmente controlado por essas empresas. E essa renderização se estende à nossa comunicação, né? Nossas conversas, sejam elas presenciais ou online, estão sendo transformadas em dados valiosos. Os assistentes virtuais, os smartphones se tornaram espiões dentro das nossas casas, né? Registrando tudo que a gente fala e utilizando essa informação para nos conhecer cada vez melhor. A Zuboff argumenta que a renderização da conversa, né, é uma das formas mais invasivas de vigilância. Nossas palavras, mesmo as mais íntimas, são capturadas, analisadas por algoritmos, alimentando sistemas de predição e manipulação. E a autora destaca como essa manipulação pode ser utilizada para fins comerciais e políticos. Imagina o poder de empresas como o Google e o Facebook em direcionar as nossas opiniões, influenciar nossas decisões de voto e até mesmo moldar a percepção que a gente tem da realidade. Essa renderização da realidade nos leva a questionar os limites da privacidade e da autonomia na era digital. Se nossos corpos, nossas personalidades e até mesmo nossas conversas são transformados em dados, o que resta da nossa individualidade? É uma questão crucial que precisa ser debatida com urgência. E para continuarmos essa discussão, na próxima parte do nosso podcast, a gente vai explorar como essa coleta massiva de dados leva a um novo patamar, né? O poder de predição e manipulação do comportamento. Fique com a gente e continue conosco nesta importante discussão sobre a era do capitalismo de vigilância. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse episódio e para mais conteúdo sobre o mundo corporativo e da tecnologia, visite nosso site corporateacademy.org. Até a próxima. Retomando nossa análise de A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, vamos mergulhar em um conceito que aprofunda a discussão sobre o poder exercido nesse novo cenário, o poder instrumentário. Na primeira parte você nos explicou, Joyce, que esse poder se manifesta através de uma rede onipresente de dispositivos digitais e plataformas, o que Zuboff chama de grande outro. Mas como exatamente esse grande outro opera na prática? Pense no grande outro como uma entidade invisível que nos observa, nos analisa e nos influencia o tempo todo. E o mais preocupante é que essa entidade não se contenta em coletar dados sobre nós. Ela busca ativamente moldar o nosso comportamento para atender aos seus interesses. É como se a gente estivesse preso em um jogo de xadrez, onde a gente não conhece as regras e é manipulado por um jogador invisível. Exatamente. E para a gente entender melhor essa dinâmica de poder, a Zuboff compara o instrumentarismo ao totalitarismo. Mas o totalitarismo, como a gente viu, né, se baseia na coerção, o controle estatal, enquanto o instrumentarismo opera de forma mais sutil, né, através da manipulação do comportamento. São lógicas distintas, não? Sim, Marcos. Enquanto o totalitarismo impõe a sua vontade pela força, o instrumentarismo age de forma mais insidiosa, nos persuadindo a agir de acordo com os interesses do grande outro, sem que a gente perceba a manipulação. É como se a gente fosse marionetes em um teatro digital, sabe? Dançando conforme a música ditada pelos algoritmos. E essa manipulação se baseia na predição e modificação do comportamento, certo? As empresas usam os nossos dados para antecipar os nossos próximos passos e nos conduzir em direções que lhes sejam lucrativas. Perfeito. A Zuboff usa o exemplo do Pokémon GO para ilustrar essa lógica. Você lembra da febre que foi esse jogo? Milhões de pessoas pelo mundo se locomovendo pelas cidades para capturar Pokémons virtuais. Sim, lembro bem. Foi um fenômeno, né, que uniu o mundo real ao virtual de uma maneira inédita. Pois é, mas a Zuboff nos faz pensar sobre os mecanismos que impulsionaram essa movimentação em massa. O jogo utilizava a lógica da predição e modificação do comportamento para induzir os jogadores a se deslocarem, visitando locais específicos e interagindo com outros jogadores. Tudo mapeado e monetizado pelos desenvolvedores do jogo. Ou seja, o que parecia ser apenas um jogo divertido era, na verdade, um grande experimento de controle e manipulação do comportamento humano. E o mais preocupante, Marcos, é que essa lógica não se limita aos jogos, né? Ela está se expandindo para todas as áreas da nossa vida, moldando a forma como a gente trabalha, se relaciona e até mesmo pensa. E aí entra o conceito de contrato que a gente discutiu na primeira parte, né? Essa nova forma de contrato social, onde a vigilância constante e a manipulação do comportamento distorcem as noções tradicionais de consentimento e escolha. Exatamente. No contrato, a gente é constantemente monitorado e avaliado por um sistema que nos classifica e nos manipula de acordo com nossos dados e comportamentos. É como se a gente estivesse preso em um contrato sem ter assinado nada, sem ter lido as letras miúdas e sem a opção de rescindir o acordo. A Zuboff pinta um quadro, assim, bastante sombrio da nossa realidade digital, né? Mas é que não há saída para esse labirinto de controle e manipulação. A autora argumenta que a saída está na resistência. A gente precisa tomar consciência dos mecanismos do capitalismo de vigilância, né, seus impactos nas nossas vidas e as formas de combater essa lógica de exploração. Mas como a gente pode resistir a um sistema tão poderoso e onipresente? Em primeiro lugar, a gente precisa se informar, questionar a coleta indiscriminada de dados por empresas e governos.
A gente precisa exigir transparência sobre como os nossos dados são utilizados e lutar por leis que protejam a nossa privacidade e a nossa autonomia. É uma luta que exige conscientização e mobilização social, né? A gente não pode se render passivamente a essa lógica de controle. Exatamente. E, além da luta por direitos e regulamentações, a gente precisa buscar alternativas para o capitalismo de vigilância, né? Modelos de desenvolvimento tecnológico que coloquem o bem-estar humano e a justiça social como prioridades. Mas como seriam esses modelos alternativos? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Claro. A gente pode pensar em plataformas digitais que operem sob o controle democrático dos usuários, né? Com transparência na coleta e no uso de dados e respeito à privacidade. A gente pode fomentar o desenvolvimento de tecnologias que promovam a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a participação cidadã. Ou seja, a gente precisa repensar a forma como a tecnologia é desenvolvida e utilizada, né? Colocando o ser humano no centro do processo. Exatamente. E para isso a gente precisa resgatar valores como a solidariedade, a cooperação, o respeito à diversidade. Valores que foram deixados de lado em um mundo dominado pela lógica individualista e competitiva do mercado, né? É um desafio enorme, mas eu acredito que a construção de um futuro digital mais justo e humano depende da nossa capacidade de resistir à lógica do capitalismo de vigilância e construir alternativas que coloquem a tecnologia a serviço da humanidade. E para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho, eu gostaria de destacar que o capitalismo de vigilância está moldando uma nova forma de sociedade, o que a Zuboff chama de sociedade instrumentária. Que tipo de sociedade seria essa? Uma sociedade onde prevalece a lógica do grande outro, com vigilância constante, manipulação do comportamento e a busca incessante por certeza e controle. Um futuro, assim, distópico, que a gente precisa evitar a todo custo. E como podemos evitar esse futuro? Na próxima parte do nosso podcast, a gente vai explorar as formas de resistência ao capitalismo de vigilância e as alternativas para construir um futuro digital mais justo, democrático e humano. Fique ligado para a última parte do nosso mergulho em A Era do Capitalismo de Vigilância. Chegamos à parte final do nosso mergulho em A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Nas últimas duas partes, a gente discutiu como o capitalismo de vigilância opera, explorando conceitos complexos como grande outro, poder instrumentário e em contrato. Mas a pergunta que fica é: para onde a gente está caminhando? Quais as implicações dessa lógica para o futuro da humanidade? Essa é a questão central que a Zuboff nos convida a refletir, Marcos. Ela argumenta que é a sociedade instrumentária, né? Esse futuro moldado pelo capitalismo de vigilância representa uma séria ameaça à democracia e à liberdade individual. E por que essa ameaça seria tão grave? Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais tecnológico, onde a coleta de dados é quase inevitável. O problema não está na tecnologia em si, Marcos, mas na forma como ela está sendo utilizada para concentrar poder e controlar o comportamento humano. A busca incessante por certeza e previsibilidade, características marcantes da sociedade instrumentária, pode levar à erosão da democracia e da autonomia individual. Você poderia dar um exemplo concreto de como isso acontece na prática? Imagina um cenário político onde as campanhas eleitorais se baseiam em dados coletados sobre os eleitores. Algoritmos sofisticados analisam as preferências, os medos, as esperanças e constroem mensagens personalizadas para persuadir os eleitores a votar em determinado candidato. É como se a política se transformasse em um grande jogo de marketing, onde cidadãos são tratados como consumidores a serem manipulados por técnicas de persuasão. Exatamente. E o mais preocupante é que essa manipulação política pode levar à erosão da confiança nas instituições democráticas e ao enfraquecimento da participação cidadã. As pessoas se sentem impotentes diante de um sistema que parece controlá-las e desistem de participar do debate público. É um cenário, assim, bastante pessimista. Mas será que não tem como reverter essa tendência? Como a gente pode resistir a essa lógica de controle e manipulação? A resistência começa com a conscientização. A gente precisa entender como o capitalismo de vigilância opera, né? Quais seus mecanismos de poder e seus impactos nas nossas vidas. A partir daí, a gente pode começar a questionar a coleta indiscriminada de dados por empresas e governos. Exigir transparência sobre como os nossos dados são utilizados e lutar por leis que protejam a nossa privacidade e a nossa autonomia. Mas será que leis e regulamentações são suficientes para conter o avanço do capitalismo de vigilância? As empresas de tecnologia são extremamente poderosas e muitas vezes influenciam o próprio processo legislativo. Sim, você tem razão. A luta por direitos e regulamentações é fundamental, mas não é suficiente. A gente precisa ir além. Buscar alternativas para o capitalismo de vigilância. A gente precisa construir modelos de desenvolvimento tecnológico que coloquem o bem-estar humano e a justiça social como prioridades. Que tipo de alternativas seriam essas? Como a gente pode imaginar um futuro digital diferente, mais justo, democrático? A gente pode pensar em plataformas digitais que operem sob o controle democrático dos usuários, né?
com transparência na coleta e no uso de dados e respeito à privacidade. A gente pode fomentar o desenvolvimento de tecnologias que promovam a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a participação cidadã. A gente pode, enfim, resgatar a ideia de que a tecnologia deve estar a serviço da humanidade e não o contrário. É um desafio enorme, sem dúvida. Mas eu acredito que a leitura de A Era do Capitalismo de Vigilância nos convida a não se render passivamente a essa lógica de controle e manipulação. A Zuboff, ela mostra os perigos, mas também aponta caminhos para a resistência, para a construção de um futuro digital mais humano. Exatamente, Marcos. O livro da Zuboff é um chamado à ação. Um convite para a gente repensar o papel da tecnologia nas nossas vidas e lutar por um futuro onde a dignidade humana, a democracia e a liberdade individual sejam valores, assim, inegociáveis. E com essa mensagem de esperança, de resistência, a gente encerra o nosso mergulho em A Era do Capitalismo de Vigilância. Agradecemos a sua companhia e convidamos você a continuar acompanhando o Corporate Academy. Até a próxima!